Olá, eu me chamo Zione Rego, seja bem-vindo ao Mais Diálogo Federativo. A proposta do Diálogo Federativo é da Presidência da República, com o intuito de marcar os pontos federais, estaduais e municipais sobre a temática dos 100 primeiros dias. Seja bem-vindo, prefeita, seja bem-vindo, prefeito. Aqui é um espaço que reafirma que o moderno é dialogar. Para o tema de hoje, sejam bem-vindos convidados. Para a temática dos 100 primeiros dias, nós vamos enfrentar como a transformação digital pode revolucionar a gestão do dia a dia. Transforma Gov. Nosso primeiro convidado é o presidente da FNQ, da Fundação Nacional de Qualidade, presidente Ronald Dalshan. Ronald, a gente gostaria de entender os primeiros 5 minutos da sua fala sobre como a gente pode recepcionar os 100 primeiros dias, marinheiros de primeira viagem que queiram entender o que é o Transforma Gov. Obrigada. Bom dia, prefeitas, bom dia, prefeitos. Meu nome é Ronald Dalshan. Quero parabenizá-los pelo sucesso de ter conquistado esse cargo. E eu vou falar hoje da transformação digital revolucionando o dia a dia de sua prefeitura. Primeiro, eu quero dividir transformação digital em 2 pedaços. Explicar o que é transformar. Então, transformar, é importante dizer que é fazer passar de um estado ou condição a outro, é tornar componentes separados em um conjunto, procurar soluções para uma missão e objetivo, dar uma identidade à sua prefeitura, proporcionar condições para o crescimento, garantir serviços mais baratos de qualidade, desenvolver benefícios acessíveis e eficazes, preparar seres humanos para a vida e tornar uma sociedade mais justa. Agora, segunda parte, o que é digital? Digital é formado por uma série de componentes, como eu falei, tecnológicos, sem dúvida baseados necessariamente numa internet de banda larga, em big data, ou dados de grande quantidade, na computação nuvem, não mais em equipamentos, em sistemas integrados, tanto na horizontal como vertical, na internet das coisas, que é a tecnologia que mais cresce. Eu brinco que isso é o CPF das coisas, que vale para ter uma identidade num carro, até num lápis, e na inteligência artificial, que vai substituir várias decisões nossas. Então, o que é a transformação digital? Para explicar isso, eu vou dar exemplos. Então, todo mundo conhece o Waze, muitos usam, o Uber, que parece tão simples, mas hoje faz parte da nossa vida. E depois da pandemia, onde a gente aprendeu a comprar as coisas via internet, nós sempre teremos que ir nas lojas comprar, experimentar, mas as lojas não mais necessitarão de atendentes para passarem preços e indicar onde é que estão as coisas. Então, vão haver atendentes virtuais remotos. Bom, eu vou falar agora de aplicações possíveis da transformação digital às prefeituras. Por exemplo, atendimento remoto. Muitas vezes as prefeituras não têm postos, ou especialistas na localidade, então o atendimento remoto com centros maiores é super importante. A educação híbrida remota também, tem que haver os appliances, os equipamentos que a prefeitura pode de alguma forma doar, e tem que ter banda larga também. O autoatendimento digital é uma função super importante, para descarregar o número de colaboradores e facilitar, tornar mais rápido para o cidadão. Sem dúvida, fomentar na região, vamos dizer assim, os negócios, por exemplo, a agricultura digital, com uma série de tecnologias que permitem tornar mais eficaz a produção. Então, antes de digitalizar, nós temos que mudar. Não adianta digitalizar o que não é eficaz. Então, ter uma excelência na gestão é a base de tudo. O que significa isso? Primeiro, pensar sistematicamente numa prefeitura, não em departamentos, considerar todas as partes interessadas, o cidadão, o fornecedor, quem financia, parceiros, focar nos processos inteiros, não em atividades isoladas, transformar a liderança, os gestores da organização, trabalhar na sustentabilidade da região, social e ambiental, gerar valor para os seus clientes, e aqui, sem dúvida, os clientes são os nossos munícipes, saber adaptar-se o tempo todo, nessa fase de pandemia, todo mundo sentiu isso, e sempre aprender, depois inovar, constantemente. Como mudar? Então, a FNQ tem um modelo de gestão chamado MEG, Modelo de Excelência de Gestão, que ajuda
na transformação de uma empresa, de uma entidade, de uma prefeitura. Então, transforma uma organização chamada tradicional, né, sequencial, em uma organização exponencial, que rapidamente aprende e evolui. É um modelo que está lá dentro, eu vou entrar mais em detalhe, a FNQ existe desde 1990, criado por 30 empresários e evoluiu ao longo do ano, e hoje já estamos nessa 21ª edição desse modelo. O modelo consiste de 8 fundamentos, eu não vou entrar em detalhe todos, mas como eu falei, compromisso com as partes interessadas, pensamento sistêmico, praticamente todos os itens que eu comentei lá estão colocados aqui, e nós temos que constantemente aprender e inovar, como eu falei. Todo final de ano, por exemplo, a gente tem que entender o que deu certo, deu errado, e para o ano que vem fazer melhorias. As metodologias que o modelo usa são várias, e também não vou entrar aqui, mas são ferramentas conhecidas no mercado, em administração, que nós aplicamos conforme a necessidade. Nós fazemos um diagnóstico, né, na empresa, na organização, em cima desses 8 fundamentos e subitens, que nem esse radar à direita embaixo, e a partir daí nós avaliamos, né, como é que é o crescimento, como é que a prefeitura, no caso, se adaptaria para fazer melhorias, se tornar cada vez mais madura em gestão. Para dar um exemplo, fora Sabesp, que nós anos trabalhamos, Sebrae, assim por diante, um modelo interessante que foi desenvolvido junto ao governo é o MEG-TR. O TR vem de transferências, né, da União, e é um modelo de excelência, né, desenhado com o Ministério, né, da Economia, e é uma instrução normativa, né, não pus o título aqui, de 2019, e ele também usa o MEG, apenas 6 fundamentos, porque 2 não são necessários para essa aplicação. E aí também tem-se uma pontuação, como é que, por exemplo, o órgão estadual, municipal, se encontra até para se avaliar a forma de transferência de recursos. Outro tema que eu sempre alerto, muito importante na transformação digital, é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, de 2018 e 2019. É uma lei básica que entrou em vigor agora em setembro e as sanções começam em 2021. A legislação ela aborda uma série de aspectos para avaliar quão seguro está a organização ou a entidade em relação às suas pessoas envolvidas, as pessoas envolvidas no processo. Eu não vou entrar aqui, mas vocês podem ver que tem uma série de detalhes que são avaliados. E para o poder público, não pensem que é só para empresas privadas, existe também um capítulo na lei que rege, né, que até vou ler, qualquer cidadão pode acionar o Ministério Público e o PROCON, caso seus dados pessoais não sejam tratados em conformidade com a lei geral, gerando processos e multas para a prefeitura. Então, a transformação digital pode tornar os dados até mais vulneráveis quando implantados, se você não se cuidar muito bem na estruturação, ou protegê-los melhor, que eu, obviamente, sugiro e aconselho. Para finalizar, eu vou falar um pouco de um tema interessante chamado Sociedade 5.0. Por que 5.0? Porque há o jargão, o conceito de Indústria 4.0, mas desse movimento, desse programa, dessa tecnologia. Hoje nós temos um número de habitantes absurdo, né? Nós tivemos um crescimento enorme nos últimos 200, 300 anos, hoje nós temos mais de 7 bilhões de habitantes, crescendo cada vez mais, e problemas super sérios, né? Resíduos, lixo, poluição, fome, né? E agora nós temos essas pandemias, né? Como o coronavírus, e muitos dizem que não será a última. É a Sociedade 5.0. Ela é diferente da Indústria 4.0, que tem a proposta, né, de uma tecnologia para competição, enquanto a 5.0 usa a tecnologia para a sociedade. Então, por exemplo, dando 2 exemplos para a educação, por exemplo, né, existem soluções em desenvolvimento com todas as tecnologias que estão embaixo, por exemplo, para a criação de unidades móveis de educação, como é no caso do Covid, e garantindo tecnologia, conteúdo, forma de ensino, metodologias. Isso é uma aplicação para a educação super importante para criar cidadãos preparados, né, para o futuro. E outro exemplo aqui, o da fome, né? Então, também é um problema grave, existem tecnologias usando essas lá embaixo, que permitem, por exemplo, usar restos, né, de comida das casas, dos domicílios,
de restaurantes que sobram, resíduos de insumos da produção e até de supermercados quando perto do prazo da validade. Então, só para você ter uma ideia, Sucesso 5.0 são as mesmas tecnologias para tudo antes que eu mostrei, privado, público, mas que tem, né, claro, ligado muito às prefeituras que podem incentivar e desenvolver essas soluções para o bem da sociedade. Então, para terminar aqui, eu queria lembrar a vocês que estão assumindo a posição, né, de prefeitos e prefeitas que um dos principais motivos de fracassos no mundo, principalmente em negócios, em gestão, em governos, é uma coisa chamada experiência, né? Todo mundo acha que sabe tudo, teve um histórico, né, de N casos, aprendeu, errou, e acha que com isso já está preparado. Ele nunca vai estar preparado, então sempre sugiro aprender e inovar, nunca, né, se sente em cima da experiência. Para finalizar, queria dizer muito obrigado a vocês. Contem com a FNQ no que for necessário, eu sempre digo, né? O importante não é ter o conhecimento de tudo, mas saber como achar. Então, nós estamos à disposição e a Fundação agradece essa disponibilidade e eu, Dalsha, também estou à disposição para qualquer questionamento que seja feito. Muito obrigado. Obrigada a você, presidente Ronald Dalsha, e obrigada à Fundação Nacional de Qualidade. É importante ressaltar para você, prefeito, para você, prefeita, que a realidade do seu município com a transformação digital, ela vai ser única do seu município. Vivemos no país continental, entendemos que tem municípios de pequeno porte, de grande porte, e é importante entender que transformação digital não é só tecnologia, e você vai enfrentar problemas de gestão, deixar os seus produtos tornarem burocraticamente online não vai solucionar os seus problemas, vai simplesmente passar a burocracia antes, que seria física, para uma burocracia digital. Precisamos entender as nuances. Citamos sobre o modelo de excelência em gestão. Você está convidado a conhecer o nosso tema sobre modelo de excelência em gestão. São indicadores que a plataforma Mais Brasil anda incentivando, plataforma que cuida dos recursos de transferências discricionárias. E é importante você lembrar duas coisas, prefeito. Primeiro, que o MEG-TR, que é o modelo de excelência de gestão e transferência, ele vai se tornar obrigatório. O seu município somente conseguirá daqui a um tempo a ganhar recursos discricionários de emendas se tiver de acordo com o MEG-TR. Que bom saber que a FNQ já está vinculando o modelo de excelência em gestão para permitir que uma boa gestão seja transformada digitalmente. Para a gente entender mais as nuances, estamos aqui conversando também com o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, o senhor Caio Andrade. Seja bem-vindo, muito obrigado por estar conosco, disponibilizando, e gostaria que você recepcionasse os nossos prefeitos e contasse um pouco a sua experiência com a transformação digital. Obrigada, Caio. Muito bom estar aqui com vocês, com meus colegas todos aqui, e parabenizar aí os prefeitos e prefeitas eleitos e dar as boas-vindas ao mundo da gestão pública. O mundo da gestão pública, que é tão rico, tão misterioso e tão fácil de você cair em várias armadilhas que estão por aí para os prefeitos, né? Prefeitos e prefeitas. Então, eu queria começar explicando um pouco. A Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, ela é ligada ao Ministério da Economia, né? Nós trabalhamos com o ministro Paulo Guedes, né? E o que nós fazemos é a SGP, que é a Secretaria de Gestão de Pessoas, que cuida do RH do governo federal. Nós temos aí a Secretaria de Gestão em si, que é uma segunda secretaria, que o que ela faz é justamente os repasses. Uma boa parte do trabalho da secretaria são os repasses para estados e para municípios, prefeito. Aqui é que a gente faz o repasse para vocês lá na ponta. E, finalmente, está sob o nosso comando também a Secretaria de Governo Digital, que é a secretaria que é objeto dessa nossa conversa aqui, que nós vamos falar um pouco sobre o quão rico e quão você pode usar a gestão digital para administrar o seu município. No final do dia, o digital é o meio que termina, encerra, ultrapassa a burocracia. Quando você faz as plataformas digitais, e vocês vão conhecer muitas plataformas digitais nos próximos tempos aí, né, não só no município, mas também no estado e também aqui na federação, vocês vão conhecer várias plataformas. Alguns de vocês já têm, por exemplo, a carteira de habilitação digital. Isso é uma plataforma
de governo digital, e é uma plataforma que serve para que você não tenha mais nem que andar com papel, e que também o policial ou a pessoa que precisa daquele documento possa, ao mesmo tempo que você tem o documento, ele também tem o documento. Então, vocês dois se entendem. É o momento em que cidadão e Estado estão conectados através do digital. Isso é o que a gente chama de governo como plataforma, o governo como uma plataforma de serviços para atender no final do dia o cidadão. Você que é prefeito, o prefeito tem uma responsabilidade enorme, porque ninguém lida tão perto da população quanto o prefeito. O prefeito é o executivo mais próximo da população. Então, na sua cidade, existe uma série de serviços públicos que hoje são feitos com muita burocracia, não é? Não é só você. Todos vocês que estão me ouvindo têm muita burocracia onde vocês estão, e tem muita lentidão, e tem muita gente, até gente muito preparada, fazendo tarefas muito simples, quando, na verdade, o que a gente deveria ter era uma prefeitura, né, o Estado, próximo do cidadão, realmente trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, na mão dele, fazendo exatamente o que o cidadão precisa. O cidadão que hoje, para conversar com o INSS, ele vai num lugar, para conversar com a Receita Federal, ele vai em outro lugar, para conversar com o Detran, ele vai em outro lugar, para conversar... Então, a gente tem que acabar com isso. A gente tem que colocar tudo isso numa plataforma só, que nós chamamos de GovBR. Então, o convite é que para vocês fazerem essa transformação digital, tirar a burocracia, eliminar papel, o que nós propomos é que você entenda os processos que existem dentro do Transforma Gov.br, os processos que existem na secretaria, na minha secretaria, que você nos contacte e que você possa fazer bom uso aí assistindo todos esses cursos que a ENAP, que também está com a nossa secretaria aqui, que a ENAP está oferecendo, justamente para que vocês possam entender o quanto isso pode ajudar vocês a atender o cidadão. Por quê? Porque para os marinheiros de primeira viagem, a gente quer que a administração pública não seja tão difícil. E para quem é marinheiro de segunda, terceira viagem, já foi eleito outras vezes, tente olhar para o digital e ver isso um ponto de modificar coisas que você não gostava de fazer daquele jeito quando você trabalhava só no analógico. Então, o convite é que é para prefeitos. Entre em contato com a nossa secretaria, o meu e-mail vai estar aqui nessa apresentação, vocês podem botar aqui, é o caiom@economia.gov.br, vocês podem me mandar e-mail diretamente, eu prometo que vou responder a todos, e pode ter certeza, vocês têm aqui no governo federal um aliado que vai, no máximo, dar orientações, muitas vezes recursos, para a gente conseguir transformar o Brasil digitalmente, e tudo que a gente transformar em digital nunca mais volta para trás. Nós vamos ter uma vitória do Brasil e deixar o atraso para trás. Essa é a minha mensagem inicial aqui e fico à disposição dos nossos companheiros. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, secretário Caio. É importante, então, dentro da malha federal, dentro dos diálogos federativos que estamos nos propondo, reconhecer aonde eles podem ter mais informação, prefeito e prefeita, a secretaria vinculada ao Ministério da Economia, entender que lá já existem estudos, já existem um início para você se autodiagnosticar, para você entender os 10 passos, né, que você tem que executar dentro do seu 1º de janeiro, para que você consiga falar com a sua sociedade, consiga identificar quais são as necessidades de transformar na sua sociedade, na sua cidade, a transformação digital, e depois conte com uma rede de apoios. O presidente Ronald, secretário Caio já deixaram claro que você precisa se articular, você vai precisar de parceria, você vai precisar dialogar tanto com a sociedade, quanto a sociedade privada e com os membros do Legislativo. Então, passo inicial, a gente agradece por saber qual é o local que nós devemos nos referendar para quando precisarmos aprender um pouquinho mais de transformação digital. E lembrando, prefeito, o futuro digital vai exigir velocidade. E a pandemia do novo coronavírus trouxe isso também, né? Então, você vai ser naturalmente, vai ser questionado sobre remoto e diversas atividades que também a transformação digital traz. A fala mais importante do secretário Caio, secretário, se eu puder enfatizar, é o GovBR.
o GovBR é exatamente a centralização de entradas de solicitações e serviços que existe. O GovBR, ele é a nossa ideia de que, através da diminuição de recursos de investimento com burocracia, a gente consegue fazer investimentos, se desenvolver econômico, simplesmente já, digamos assim, trazendo economia para diversos outros gastos. Além de tudo, é importante você saber, prefeito, desenvolvimento econômico vai ser um tema fundamental para 2021. Para isso, uma das áreas que mais pode ter uma curva exponencial, que significa uma curva rápida, onde você possa ganhar muito investimento, dependendo da confiança do mercado político que você criou, é na área de transformação digital. Pequeno município, grande município, médio município, vocês precisam se entender e entender que, a partir de agora em diante, é um caminho sem volta, né, secretário Caio? A gente está indo para a transformação digital, cada um no seu ritmo. Em falar em GovBR, em falar em aplicabilidade do qual é a eficiência de uma transformação digital e como ela pode impactar dentro de estados e municípios. Então, estamos aqui com o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, o senhor Cláudio Gastal, para dizer para a gente como é que foi essa experiência um pouquinho ali no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Zione, por passar a palavra. Obrigado a todos os parceiros, amigo Dausch, Carlos Mário, parceiro, o Ministério da Economia tem sido um parceiro desde a primeira hora a transformação digital no Rio Grande do Sul, e isso nós temos muito orgulho desta parceria. Fomos o primeiro estado a aderir à rede GovBR, e hoje todos os nossos serviços, o login único, ou seja, o gaúcho que se loga nos serviços do Rio Grande do Sul, se loga diretamente nos serviços nacionais e vice-versa. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho da nossa experiência, dessa caminhada da questão da transformação digital. Primeiro, eu acho que era importante colocar 3 premissas que nos nortearam sempre nesse processo de transformação digital. Primeiro, a transformação digital é uma ressignificação da relação do Estado com todo cidadão. É uma nova forma de se relacionar com o cidadão. Isso nós temos que passa um pouco por algo que o Dausch traz, e a minha experiência também com algumas coisas da Fundação Nacional da Qualidade, ou seja, você tem que se colocar no lugar do cliente, no lugar do usuário, no lugar do cidadão, para entender a transformação digital. Ou seja, a partir dele que você vai ver as suas dores e fazer essa transformação. Então, é transformar essa experiência no relacionamento do cidadão com o Estado, seja aqui o Estado federal, municipal ou estadual. Eu sempre digo que para o cidadão não importa de quem é o serviço, ele quer o serviço. Não importa se é municipal, estadual, federal, ele quer o serviço a tempo e a hora. Então, aqui também uma palavra fundamental para os prefeitos e prefeitas que aqui estão nos escutando é a integração. Não reinventem, se integrem a iniciativas do seu estado e na iniciativa nacional do GovBR. Ou seja, porque é muito mais fácil você puxar isso e aprender com os outros e construir com os outros. A segunda premissa que nós usamos no Rio Grande do Sul é uma expressão, governo na palma da mão de todo gaúcho. Ou seja, todos nós temos aqui esse bichinho aqui, né, esse aparelho, que está na palma da mão de todo mundo. Ou seja, e isso fez com que nós tenhamos essa ressignificação do Estado, da forma do Estado dialogar com o cidadão, né, os serviços, fazendo com que você tenha uma governança única, e os principais objetivos disso é melhorar da transformação digital, não é somente dar o serviço ao cidadão, isso também é melhorar o ambiente de negócio, é otimizar custos, é melhorar a eficiência. A transformação digital não deve ser só olhada do ponto de vista de ressignificar a relação com o cidadão, mas também ela tem um papel fundamental que as demandas da sociedade frente ao Estado, município, são crescentes. E nós temos limites para fazer isso, e hoje a tecnologia, pela forma como ela está, ela nos permite nós termos ganhos exponenciais se você trabalhar com essa transformação digital, levando serviço. E a terceira premissa para o Estado do Rio Grande do Sul foi que nós queremos 100% de serviços também digitais, ou seja, todos os nossos serviços, usamos a metodologia que foi usada no governo federal do inventário dos serviços digitais. Então, também, senhor prefeito, prefeita, não inventem, busquem na ENAP, na equipe do Luiz Felipe, na equipe do Caio Mário, na ENAP, ou seja, toda aquela experiência aqui no Rio Grande do Sul, estamos à disposição de vocês, para que você queime etapas e tenha velocidade. Na transformação digital, uma das questões mais importantes é você saber que você tem que pensar de maneira transversal.
tudo no setor público é transversal. Então, quem lidera um processo de transformação digital tem que ter essa peculiaridade, essa habilidade de saber que ele é transversal e ele tem que ser dor desse processo de construção coletiva. Aqui eu trago, né, o RS Gov.br, a nossa plataforma, ou seja, hoje você tem aqui todos os serviços para o cidadão, para o empreendedor e para o próprio servidor, ou seja, uma porta única. Uma das coisas mais difíceis dentro do governo de convencer é que eu sempre disse para os secretários aqui no Rio Grande do Sul, ninguém entra numa página de uma secretaria para saber notícia do secretário. Ele entra para procurar serviço. Então, isso tem que estar numa porta única. Nós criamos uma porta única, que é o RS Gov.br, onde o login é vinculado diretamente com o Gov.br, não é por isso, só botamos o RS, ou seja, com essa parceria com o governo federal, porque ali ele busca no mesmo lugar. Isso tem que estar no imaginário de toda a sociedade, saber que essa é onde ele busca todas as soluções e todas as respostas para as perguntas que ele tem em termos de serviços. Mas tem uma coisa muito importante que a gente tem que destacar, né? E acho que todo prefeito tem que fazer esse exercício aqui, é a jornada do cidadão. O Estado está presente na vida do cidadão desde o pré-natal, né? Ou seja, antes mesmo do nascimento, ou seja, no processo de pré-natal e assim por diante. E ele tem uma jornada desde a vacinação e até o pós-mortem, com a questão da certidão de óbito, das pensões, aqui no caso do IP. E isso, o Estado está sempre interfaceando com o cidadão. Então, nós olharmos o cidadão como um ente principal da transformação digital e fazer com que o Estado e os serviços do município, os serviços do Estado, se voltem para ele nas suas várias dimensões. Aqui nós não estamos dizendo assim que nós vamos deixar de que as áreas, as secretarias façam o seu serviço. O que nós estamos dizendo, nós temos que ter uma estratégia comum, uma governança comum em termos de transformação digital, para que você tenha para o cidadão facilidade, para que ele não tenha dificuldade, daqui a pouco, ter 3 ou 4 cadastros, daqui a pouco não ter a interoperabilidade de sistemas, integração de sistemas. Então, um olhar desta jornada é fundamental. Nós, além de termos feito a jornada do cidadão, fizemos a jornada do empreendedor também, porque está lá, ou seja, o empreendedor, e fizemos a jornada do servidor, porque ele também tem que ter os seus serviços todos numa mesma plataforma, e essa é a nossa construção. Mas aqui eu destaco alguma coisa importante. Nós não podemos ficar só na transformação digital pela transformação digital. O que nós temos que pensar é que a transformação digital é uma dimensão de uma nova forma de ver a relação com o cidadão. Como se aproximar com o cidadão. E aqui o Caio Mário traz, ou seja, da Secretaria da Desburocratização e Governo Digital, eu digo sempre que são faces da mesma moeda. Desburocratizar e digital, a digitalização, são faces da mesma moeda. Você não pode somente digitalizar, você tem que repensar a estrutura desses serviços, de como você vai alcançar o resultado, sempre com foco no cidadão. E uma coisa fundamental, nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul, e o prefeito, agora das médias cidades maiores, é você ter uma governança de TIC integrada, governança de tecnologia de informação e comunicação integrada. Ela tem que estar como suporte para todas as ações que você faz focada no cidadão. Então, aqui a primeira coisa que nós fizemos na transição foi trazer a companhia de informática, de processamento, aqui de TI, para dentro da Secretaria de Governança, porque ela não é da Secretaria da Fazenda, não. Ela tem que olhar a TIC de maneira transversal para todo o Estado e olhando para o cidadão e não para dentro dos serviços de processos normais que você tem. Não que vai deixar de se fazer, mas tem que estar com essa percepção, é mudar o paradigma de como elas funcionam, sempre buscando mais e melhores serviços para o cidadão. Aqui eu só trago o mapa estratégico do Rio Grande do Sul, onde vocês vão ver aqui no nosso propósito, ou seja, nós temos desde o primeiro momento, construímos o nosso propósito em cima da transformação do Estado do Rio Grande do Sul, da era analógica como a era digital. Isso tem que estar na centralidade do governo, isso tem que estar na cabeça de todos os secretários, porque é um trabalho de todas as secretarias e de todos os secretários o processo de transformação digital. Nós, como governança, somos meio, nós damos a estratégia, nós damos as diretrizes, nós garantimos vamos dizer assim, a interoperabilidade, a integração,
as premissas, mas quem efetivamente tem os serviços são as demais secretarias. Então, por isso que é importante você ter uma grande mobilização de todos os secretários. Chegando ao final, aqui eu coloco, esse é o nosso portal, né, onde você procura, você tem aqui, claro, nós integramos com o serviço do coronavírus, e que a Zione colocou muito bem, ou seja, a pandemia acelerou o processo de transformação digital e fez algo muito importante, senhores prefeitos e prefeitas. Trouxe um grupo, uma população que antes estava fora da transformação digital. Eu tenho muito prazer de citar um exemplo que uma senhora de 84 anos, morando numa casa, tem uma pequena horta, e ela me falou com toda a felicidade que era a primeira vez que ela conseguiu buscar uma receita de sopa de agrião no Google. Nós tivemos, a pandemia fez com que uma classe, uma categoria entrasse na transformação digital, e isso nós temos que aproveitar, porque isso é uma coisa que veio ou seja, desse modelo da transformação digital, e pegar esse lado, não vou dizer positivo, mas esse lado da pandemia que foi fazer com que as pessoas se aproximassem mais das ferramentas de conectividade, interação e assim por diante. Por fim, aqui eu trago os nossos números, ou seja, nós temos hoje 55% dos serviços digitais, 96% desses serviços digitais já são acessados pelos portais, e 80% das cartas de serviço, que vem lá da época do GES Pública, assim por diante, né? Lá da época do PBQP, eu, Dausch, já somos dos móveis e utensílios disso, né? Das cartas, nós atualizamos as cartas de serviço 80%, dando o enfoque da digitalização, né? Por quê? Porque nós temos que ter isso de maneira transversal ao governo, não somente na administração direta, como também na administração indireta. E aqui, indo para o final, o governo digital é um programa de transformação digital que tem que estar focado na oferta de serviços digitais ao cidadão. A gente não pode cuidar para, daqui a pouco, olhar somente para dentro do Estado. Nós temos que olhar para fora, olhar para aquele cidadão lá na rua, o que ele precisa, né? Um processo de cocriação, de métodos ágeis, buscando focus groups, trazendo o cidadão para perto para que a gente entenda a sua dor. E aqui eu trago algo que é importante, nós não estamos dizendo que transformação digital é esquecer o físico, né? Porque transformação digital não é só serviço, é relacionamento. E também não é só digital, é figital, que a gente chama. Figital é físico e digital, porque nós vamos continuar tendo as nossas centrais de atendimento ao cidadão, nós vamos continuar tendo aqueles que precisam, mas nós temos que transformar esses espaços de centrais de atendimento, como Tudo Fácil, como o Poupa Tempo, como Na Hora, em também espaços de inclusão digital, usando as mesmas plataformas, me permitindo até que eu digo, acaba com o balcão entre o servidor e o cidadão e coloca o cidadão do lado do servidor, que o servidor faça o atendimento já na plataforma digital, de uma maneira que você inclua aquele pessoa digitalmente, ela comece a aprender que é possível fazer aquilo num quiosque ou mesmo no seu celular e assim por diante. As centrais de atendimento ao cidadão, elas têm que serem repensadas na sua forma de tratar, porque ela tem que ser um instrumento de inclusão digital. Chegando, por fim, né, transformação digital não é tecnologia, transformação digital é a entrega de valor ao cidadão, né? É agregar valor ao cidadão. Tecnologia é fácil fazer. O que mais identificar de maneira clara as dores do cidadão e aquilo que faz a diferença para ele. Muitas vezes nós achamos que o que vai fazer a diferença para ele, a partir de uma visão mais burocrática, é uma determinada aplicação, e quando você vai ver o que faz mais diferença para ele, é algo muito menor, mais simples, que permite uma questão cirúrgica e pontual. Portanto, senhores, eu acabo aqui com uma frase que para nós nos norteia, né? Que governo digital significa inverter a base de valor, voltar o Estado a servir o cidadão, ele recupera o conceito de servir do servidor, levar a relação do Estado com o cidadão a um nível que seja capaz de ressignificar o valor recebido do cidadão pelo Estado, ele perceber mais o Estado presente e sobretudo, tocar as pessoas, para que, de alguma forma, possamos tornar a vida das pessoas melhor, mais fácil e mais próspera.
isso tudo está muito ligado com o que foi colocado na transformação também da questão econômica e estímulo na questão economia. Por fim, obrigado, eu me coloco à total disposição, meus contatos, minha experiência, o Rio Grande do Sul está de portas abertas, mas eu não deixaria de terminar agradecendo muito a parceria com o Ministério da Economia e com a Secretaria do Caio Mauro, com o Luiz Felipe, com todos os parceiros da ENAP, que tem sido incansável a parceria, e nós vamos estar entregando muita coisa junta ainda no próximo ano. Então, muito obrigado, Daucha, um grande abraço. Falamos, então, com o Cláudio Gastal. Obrigado, secretário. Importante você ter falado de diversos temas e de recuperar em perto. Para aproveitar melhor a participação dos nossos convidados, gostaria que o que foi falado pelo Cláudio Gastal fosse comentado pelo nosso secretário Caio, por gentileza. No espírito do diálogos, né? Eu acho que uma das coisas mais bacanas que o Cláudio falou foi exatamente não tentar reinventar a roda, não tentar inventar tudo do zero, porque o prefeito, a prefeita vão receber visitas de muitas pessoas dizendo que sabem fazer transformação digital, que a transformação digital é uma fórmula que basta você colocar uma coisa de um lado que vai sair do outro e vai ser tudo resolvido. Não é assim. Transformação digital é um processo. Veja só que o Gastal aí na Secretaria de Planejamento lá do Rio Grande do Sul abraçou o GovBR, assim como o GovBR abraçou o Rio Grande do Sul. Estamos dando um exemplo de cidadania, um exemplo de como servir na ponta o cidadão. Por quê? Porque gestores públicos conscientes e bem preparados são aqueles que aprendem não com o próprio erro, mas aprendem com o acerto dos outros. Então, eu fico muito feliz e queria pontuar isso aí, pontuar a fala do Gastal, porque realmente eu achei brilhante. O governo como relacionamento, o governo digital é exatamente isso que a gente espera que seja. Então, fico também à vontade para as perguntas, se elas existirem.